Como vai, gente? Tudo bem? Vamos à meditação de mais versículos da Palavra de Deus? Eu queria deixar hoje Salmo de número 23, bastante conhecido. Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Versículo 5 diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ninguém entende mais de pastor e de ovelha do que Davi. Davi, ele era pastor de ovelha desde novo. Desde menino ainda ele já cuidava das ovelhas do seu pai. E ele entendia muito sobre ovelha. Ele era pastor de ovelhas. Ele sabia muito bem que quando a sua ovelha fizesse um balido, quando a sua ovelha fizesse um som, ele entendia muito bem o som da sua ovelha e poderia ir ao seu socorro. Se ela estivesse sendo atacada por um urso, por exemplo, por um lobo, ou por qualquer outro predador, né, era só ela emitir um som e o pastor que entendia esse som ia ao seu socorro. A ovelha sabia que quando ela chamasse, ela sabia que o seu pastor iria vir ao seu encontro para lhe socorrer. Davi entendia muito sobre a ovelha, de toda a linguagem que a ovelha emitia, né, de toda a mensagem que ela emitia através dos seus sons, né, do seu comportamento. Muitas vezes Davi encontrou a ovelha caída, ferida, né? Ele ia lá, pegava essa ovelha, colocava no seu ombro e conduzia a ovelha novamente para o redil. Por vários momentos ele defendeu a ovelha do ataque dos animais. Teve que lutar contra ursos, teve que lutar contra lobos, teve que lutar até com pequenos leões que vinham para atacar ali o redil onde as ovelhas ficavam. Davi, além de ser pastor, né, futuramente ele passou a ser um dos grandes guerreiros que existia em Israel. Ele lutava várias batalhas. Ele foi conhecido também como um homem que derrubou um grande gigante, o gigante Golias. Uma história bastante conhecida entre os judeus, né? E mais à frente ele passou a ser capitão da guarda do exército de Saul e também guerreou contra vários inimigos fortíssimos, exércitos grandiosos, e sempre foi um guerreiro vitorioso. Porém agora, no Salmo de número 23, Davi estava diante de um inimigo que ele não podia muito com esse inimigo. Esse guerreiro que estava acostumado com batalhas, estava acostumado com vitórias, agora estava diante de um inimigo muito difícil de ser combatido, muito difícil de vencer. O inimigo espiritual. Ele estava sendo atacado por forças espirituais da maldade. E interessante que quando ele diz aqui, unge a minha cabeça com óleo, ele estava fazendo referência a um costume que os pastores tinham naquela época para cuidar das ovelhas. Naquela época o pastor, ele vinha com óleo e passava o óleo em todas as mucosas que a ovelha tinha. Passava óleo em volta do olho da ovelha, passava óleo no nariz da ovelha, no focinho da ovelha, passava óleo na boca da ovelha, passava óleo no ouvido da ovelha, onde tinha mucosa. O pastor tinha um cuidado de passar o óleo nessas partes. Por que ele fazia isso? Para que as moscas não viessem e colocassem os ovos nos olhos da ovelha, no ouvido da ovelha, na boca da ovelha, no focinho da ovelha, para que ali as moscas depositassem os ovos, aqueles ovos viravam vermes, eles entravam na corrente sanguínea da ovelha e faziam a ovelha ficar doente. Se esses vermes fossem para a cabeça da ovelha, ela ficava louca, começava a comer o cérebro da ovelha, ela ficava louca, e outras ovelhas até morriam por causa disso. Então o pastor tinha esse cuidado de passar o óleo nesses lugares.
Agora Davi estava diante de um inimigo muito poderoso. Uma entidade espiritual que agia naquela época chamada Beelzebede. Beelzebede, transliterado para nós, significa Beuzebu, que quer dizer o príncipe das moscas. Também conhecido vulgarmente como Maria Mulambo, outros nomes que é dado hoje no nosso dia. Davi estava sendo atacado fortemente por essa entidade demoníaca, essa entidade que atuava na sua época. E com isso, toda a sua habilidade de guerra, toda a sua habilidade de guerreiro, não tinha tanto efeito contra esse inimigo. Mas ele sabia que ele tinha um pastor, que o seu Deus era o seu pastor. E assim como aquela ovelha gritava e o pastor vinha ao seu encontro, agora ele está dizendo: o Senhor é meu pastor. Venha ao meu socorro, Senhor. Venha me ajudar desses ataques espirituais da maldade. Venha me proteger. Unge a minha cabeça com óleo. Às vezes você está debaixo de um grande ataque espiritual. Às vezes a sua vida, o seu lar, o seu casamento está sendo atingido por forças espirituais da maldade e você não consegue reagir, você não consegue defesa, você está vendo a sua vida sendo desmoronada, a sua família sendo destruída, os seus filhos enveredando por caminhos tortuosos. Isso lhe faz ficar triste, abatido, muitas vezes até sem vontade de viver. Faça como Davi. Começa a clamar por esse pastor. Começa a clamar por esse Deus que é poderoso, que destrói todas as obras espirituais da maldade. Às vezes você está sendo alvo até de um trabalho de feitiçaria contra a sua vida. E às vezes você não consegue resolver essa situação. E você não vai conseguir sozinho. Clama por esse pastor. Ele vai vir de encontro a você. Peça a Ele: unge, Senhor. Unge os meus olhos. Unge os meus ouvidos. Unge a minha boca. Para que isso? Unge os meus olhos para que não veja coisas que está te desagradando, Senhor. Unge os meus ouvidos para não ficar ouvindo coisas que me afastam da Tua presença. Unge a minha boca, Senhor, para que eu não venha proferir palavras que desagradam a Ti. Peço ao Senhor para estar vindo com o seu óleo sobre você nesse dia. Peço ao Senhor para que venha ungir os seus olhos, para que venha ungir os seus ouvidos. Começa a ouvir coisas que agradam ao Senhor. Começa a ouvir adorações. Começa a buscar a presença do Senhor. Começa a ver coisas que agradam aos olhos do Senhor também. E Ele vai vir e vai destruir toda a obra do inimigo. Vai restaurar a tua vida, restaurar a tua família e te dar a paz. Creia no Senhor Jesus. Ele é esse pastor, o pastor que não vai lhe deixar faltar nada, o pastor que vai guerrear as suas guerras, o pastor que vai te socorrer no momento que você estiver passando pelo vale da tristeza, o vale da sombra da morte, o vale da angústia. O Senhor se levantará e guerreará ao seu favor e te dará vitória. Deus te abençoe, em nome de Jesus.